Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 321, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então hoje nós vamos dar início a um novo tema no livro, né? O tema anterior, os perseguidos, ou melhor, perseguição, os perseguidos. E agora, deformações. Deformações. Só que para fazer assim um apanhado nesse tema deformações, nós precisamos recorrer ao Livro dos Espíritos, principalmente no capítulo 4º, na questão de número 93, se você quiser anotar aí, Livro dos Espíritos, a pergunta de número 93, ela vai de 93 até o número 95. E também no capítulo 4º, cujo título Perispírito. Depois você vai entender por que nós precisamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec, na questão de número 93, ele faz a seguinte pergunta aos bons espíritos. O espírito, propriamente dito, vive a descoberto? Ou, como pretendem alguns, envolvido por alguma substância? Será que o espírito vive, encontra-se envolvido por alguma substância? Olha o que responde os bons espíritos a Kardec. O espírito é, e não está dizendo está envolvido. Não importa o grau em que o espírito se encontra. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa, ou melhor, que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Então vejamos bem. Essa substância, ela é vaporosa para nós, mas ainda bastante grosseira para os espíritos do nível que naquele momento respondia a Allan Kardec. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Nós vamos deixar em aberto. Nós não vamos esclarecer muita coisa agora não, porque aqui encontra-se a base de tudo que nós vamos analisar depois no livro de Hermínio Miranda, né? Deformações. Então eu não posso passar o carro, como se diz, passar o carro na frente dos boi antes da hora. Nós estamos tentando mostrar que o perispírito, esse elemento, essa substância, justamente para que depois venhamos com uma certa facilidade entender
o caso, o porquê, não só da matéria, deformações, e não só o porquê dos acontecimentos, principalmente na nossa existência, na nossa vida. Então os bons espíritos continuam assim. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito, né? Aí Kardec faz a outra pergunta. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? O que é esse? Na verdade, o que é o envoltório semimaterial? O perispírito. De onde o espírito tira o perispírito? É mais ou menos assim que Kardec quer dizer. Resposta: do fluido universal de cada globo. O que equivale a dizer que para reencarnarmos aqui na Terra, vamos pensar da seguinte forma, ó, só para você entender uma coisa. Se nós quisermos, assim que vencer a nossa etapa aqui na Terra, nós vamos ser transportados para um outro planeta. Vamos pensar assim. Lá para o planeta Marte. Vamos pensar assim. É lógico que lá o nosso eu, ele se imanta dos elementos condizentes àquele planeta. Elementos esses que podemos usar o mesmo termo de perispírito para que os nossos espíritos, os seres aqui, possam lá viver. Então, em cada planeta que nós estagiamos, o nosso eu, ele de uma certa forma, ele usa os elementos daquele planeta. Então veja bem, o fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos, tá vendo só? É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos, passando de um mundo para outro. O espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Você viu só? Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório. Passando de mundo para outro, o espírito muda de perispírito. Olha só para você ver que coisa mais interessante. Como, né? Mudais de roupa. Então são os elementos que o espírito encontra para que aqui neste planeta ele possa aqui transitar para lá e para cá. Até porque nós sabemos que o perispírito ele é o modelador da forma. Mas com relação a esse termo, nós vamos deixar para a hora que nós estivermos no livro de Hermínio Miranda, no tema deformações, esmiuçando. Eu quis buscar no livro dos Espíritos, questão 93 até 95, de Kardec mesmo, para que pudéssemos depois raciocinar um pouquinho mais no livro de Hermínio Miranda. Aí Kardec faz uma outra pergunta. Dessa maneira, quando os espíritos
de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Kardec está perguntando se os espíritos mais evoluídos, quando vêm até nós, se eles também tomam de um perispírito, né, mais grosseiro. Então vamos pensar assim, ó. Francisco de Assis vem aqui à Terra. Vamos pensar por esse lado. Francisco de Assis vem aqui à Terra, ele vai reencarnar aqui. Ó, Francisco de Assis, você vê o nível do ser. Então ele precisa tomar-se de um perispírito mais grosseiro, desse perispírito grosseiro que nós utilizamos aqui, que nós tomamos aqui? Resposta: é necessário que eles se revistam da vossa matéria, como já dissemos. É necessário que Francisco de Assis se revista, né, da nossa matéria aqui, dos elementos que nós temos aqui, para poder transitar aqui. Se não é esse elemento, se não é essa matéria, é natural que Francisco de Assis não consegue mergulhar aqui, não consegue reencarnar aqui, não consegue estagiar aqui na Terra. Nós temos que entender que todos os espíritos, vamos dizer assim, todos os espíritos, com exceção de Jesus. É preciso dizer isso. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele encontra-se num nível tão elevado que ele não precisou, há 2000 anos atrás, se apossar-se dos elementos que há aqui na Terra para poder constituir ali um perispírito. Não. A própria vontade dele, o desejo dele, independente dos elementos, se fazendo mais superior, mais inferior à Terra, não tinha importância nenhuma. Então, é óbvio, diferente de Jesus, né? A questão 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptíveis? Olha só, o envoltório semimaterial, o perispírito do espírito, tem formas determinadas e pode ser perceptível? Essa é a pergunta que Kardec fez aos bons espíritos. Se o perispírito tem forma, né, determinada, e pode ser perceptível, pode ser vista, pode ser palpável, né, tateada. Olha a resposta. Sim, uma forma ao arbítrio. Que isso está querendo dizer? Arbítrio do espírito. Sim, uma forma ao arbítrio do espírito. Que os bons espíritos estão querendo dizer? Que o espírito, ele, ao aqui absorver todos os elementos condizentes a essa forma semimaterial, ele, espírito, é quem dá a forma condizente que ele traz. Ele dá a forma daquele elemento semimaterial. E ele não só dá essa forma, como ele pode permitir que seja perceptível, ser vista,
ser tangível? Pois eu não sei se você sabe. Os médiuns videntes têm o hábito de dizer: nossa, os espíritos aparecem à minha vidência numa clareza tão grande, tão profunda, é preciso fazer um retoquezinho aí. Não são os espíritos que aparecem, e sim o perispírito daquele espírito, onde aquele espírito permitiu que aquela forma aparecesse-nos ao ponto de tangibilidade. Tangibilidade. Você pode chegar e tocar naquele espírito, que você sente como se você estivesse tocando numa pessoa encarnada. Mas esse toque, esse sentimento que a pessoa naquele momento tem, o espírito é quem ali está permitindo que aquele perispírito se torne tangível aos desejos das pessoas presentes. Então é o espírito, aliás, é o espírito que permite a tangibilidade e não o perispírito, porque é preciso entender. Inteligente, o princípio inteligente é o espírito e não o perispírito. É engraçado que eu já tive a oportunidade de ouvir muitas pessoas esclarecidas na área dizendo que o perispírito também é inteligente. Não. O perispírito, ele é apenas um agente. Vamos pensar da seguinte forma, ó, só para você, eu gosto de dar esses exemplos assim, por exemplo. Pensemos da seguinte forma. Você tem um notebook na tua casa, não tem? Tá bom. Quem é mais inteligente? O teu notebook ou você? Você, nesse momento agora, você pode até se ver perdido ou perdida ao ponto de me dizer assim mentalmente: é lógico que o meu notebook é mais inteligente, pois tudo que eu digito lá, ele me mostra. Aí eu te faço outra pergunta: quem criou o notebook? Quem digitou todos os programas que há no notebook? Quem? Eu te faço outra pergunta: o notebook já nasceu pronto? De repente, prim, 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 apareceu o notebook no mercado, no mundo? Não. Pois o ser humano, com todo respeito, é tão ignorante que ele acha que o computador é mais inteligente do que ele. Pelo fato do computador resolver questões que o ser humano não consegue resolver. Mas como que o ser humano não consegue resolver? Se foi ele que criou o computador. Se foi ele quem digitou todo o programa ali naquelas placas. Ele armazenou tudo ali no notebook, no computador. Então, nós digitamos ali aquilo que nós, em humanidade, nele imprimimos, armazenamos. Então pensemos da seguinte forma:
O computador é o nosso perispírito. Pensando por aí só para você entender. Porque existe espírito, perispírito, corpo físico. Corpo físico, dos três, é a parte mais densa que existe. A mais grosseira. A parte mais grosseira dentre os três é o corpo físico. Grosseira é aquela parte do espírito e do perispírito que, quando desencarna o indivíduo, essa se decompõe. Essa parte grosseira aqui se decompõe. Mas é preciso entender que o corpo físico é apenas um departamento. É um departamento que se decompõe. O perispírito e o espírito, eles sobrevivem. Mas é preciso entender que o perispírito ele sobrevive graças ao espírito no nível evolutivo qual nós nos encontramos. Porque conforme o espírito evolui, conforme ele se purifica, o perispírito também ele entra num estado de pureza, onde um dia praticamente tanto o espírito quanto o perispírito, essa energia, elas se misturam. Não podemos dizer que o espírito perde o perispírito, mas quando nós evoluímos, essa energia também evolui de semimaterial para diáfana, conforme o espírito também. Então, essa energia que nós, espírito, absorvemos aqui na Terra, esse elemento, ela nos acompanha. É como se fosse o nosso computador aqui na Terra, onde fica tudo registrado. Você vai entender por que foi preciso de recorrer ao livro dos Espíritos para poder depois a gente dar sequência no livro de Hermínio Miranda, Deformações, o tema. Porque sem recorrer ao livro dos Espíritos, as pessoas podem ficar meio que perdidas no diálogo com a sombra, principalmente no tema deformações. Então, olha só para você ver. O envoltório semimaterial do espírito, que é o perispírito, tem formas determinadas e pode ser perceptível, pode ser vista, pode ser palpada? Pode. Sim, uma forma ao arbítrio do espírito, ao arbítrio, à vontade do espírito. O espírito é quem determina. Eu quero ser visto. Eu não quero ser visto. Eu não quero ser palpável. Então, os espíritos, quem de fato permitem que os médios videntes os vejam. Não são os médios que vê os espíritos hora que eles querem. Não são os médios videntes. Por exemplo, eu tenho vidência. Eu não vejo os espíritos a hora que eu quero. Não adianta. Vó me aparece, Marcílio me aparece, quando eles querem. E não quando eu quero. Agora é preciso entender. Eu tenho que me preparar para poder me conectar, ou melhor, para que eles se conectem a essa minha percepção, essa minha sensibilidade, para poder entrar ali, né, num acordo, né? Sim, uma forma ao arbítrio do espírito. E é assim que ele os aparece algumas vezes. Tá vendo? É assim que ele os aparece algumas vezes. Seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. À noite no sonho,
né? Uma forma visível, ele pode nos aparecer ali ou aqui, ou até mesmo palpável, como já dissemos aqui. Você pode chegar e apalpar ele no peito, no braço, pegar na mão. Eu tenho horas mesmo, aqui nós já terminamos. Eu tenho horas mesmos que eu fico até assim meio perturbado, além do que eu já sou, né? Porque quantas vezes já cumprimentei pessoas na rua, peguei na mão, já abracei pessoas na rua, e depois de alguns dias que vinha saber que aquelas pessoas já tinham desencarnado. E o pior é que as pessoas próximas a mim, encarnadas, vendo eu ali abraçando e pegando na mão dos outros. Mas e aí as pessoas? Ué, aqueles que já me conhecem e que me conhecem, mas que são um pouquinho distantes, eles pensam assim, é espírita, né? É tudo doido. Agora, aqueles que não me conhecem pensam de fato, assim, é alguém que fugiu lá do hospital psiquiátrico, não é? Então é assim que eles nos classificam, dessa forma. Então, eu quis recorrer ao Livro dos Espíritos para primeiro iniciarmos no livro de Hermínio Miranda, Diálogo com a Sombra, Deformações, porque na íntegra desse tema aqui de Hermínio, tem muitos comentários, enfim, uma matéria muito profunda, que se a pessoa não tiver um pouquinho de noção a respeito do perispírito, ele não consegue entender por que tudo Hermínio narrou aqui dessa forma. Vamos para o próximo vídeo.